Fala galera, aqui é o Felipe e hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre o cenário mais respeitado de teatro do mundo que fica em Nova York, nos Estados Unidos. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês aqui embaixo também, que ajuda muito com o nosso engajamento e faz nosso vídeo chegar a mais pessoas. Lembrando que as redes sociais e o site da Punkify estão aqui na descrição, então não esquece de entrar lá para conhecer a gente um pouquinho melhor. A Broadway, ou como a gente chama aqui no Brasil de Broadway mesmo, antes dela ser qualquer uma das coisas que ela é hoje em dia, ela era uma rua. Na verdade, ela não era uma rua, ela ainda é uma rua e ela é simplesmente a maior rua do mundo. Ela é a mais antiga rua a cortar Nova York de norte a sul e inclusive ela sai da cidade e vai até alguns outros municípios. Mas hoje em dia o que a gente chama de Broadway não é mais necessariamente o que tá nessa rua. Broadway é como se fosse um distrito de Nova York e sim, parte da rua Broadway faz parte desse distrito, mas existem pedaços aí de outras ruas que também fazem parte do distrito da Broadway, que fica ali perto da região da Times Square. É nesse distrito da Broadway que estão localizados aí 41 teatros, todos com mais de 500 assentos, e as peças que acontecem nos palcos desses 41 teatros, elas são simplesmente as maiores referências de teatro, principalmente quando a gente está falando aí de musicais ao redor do mundo. Eu não vou tirar aqui também o crédito de West End, que fica em Londres, e é uma região muito parecida com a Broadway, onde acontecem os grandes musicais lá da Inglaterra, mas de qualquer forma a Broadway é uma referência mundial, até muito mais popular do que o West End. As peças que acontecem ali, elas não só ganham versões ao redor do mundo, como elas também muitas vezes fazem turnês mundiais, onde o próprio elenco e aquela mesma produção roda o mundo todo para que outras pessoas tenham a oportunidade de ver aquelas peças, e muitas delas também viram séries, viram filmes, né, grandíssimas, gigantescas produções de cinema, inclusive. E um fato bem curioso é que desses 41 teatros, só 4 são realmente localizados na rua Broadway, né? O restante deles, que compõem aí a Broadway lá em Nova York, eles são espalhados nessas outras ruas que ficam nessa região que é chamada de Broadway hoje em dia. Existem algumas poucas exceções, mas realmente a maioria dos teatros que compõem a Broadway são teatros para 500 pessoas ou mais, então são teatros realmente bem grandes. Ali nessa região onde tem a Broadway, né, muito próximo dali, a gente também tem o que é chamado de Off-Broadway. O Off-Broadway seriam esses teatros um pouco menores, onde inclusive várias das peças que um dia acabam chegando na Broadway começam, né? E aí, dependendo das críticas, dependendo da repercussão que tiver, essa peça pode crescer, conseguir mais investimento e ir parar em um dos palcos da Broadway, que são aí realmente os teatros maiores. Como foi o caso, inclusive, de Dear Evan Hansen, uma peça que eu gosto muito e que ela começou na Off-Broadway e em pouquíssimo tempo ela ganhou muito reconhecimento e já foi jogada pra Broadway, onde ela fez um sucesso gigantesco e ganhou um monte de prêmio. As peças da Broadway são uma das atrações mais procuradas em Nova York todos os anos, e só pra vocês terem uma noção da quantidade de dinheiro que esse mercado movimenta, anualmente a Broadway recebe cerca de 14 milhões de espectadores, o que gera mais ou menos anualmente cerca de 2 bilhões de dólares em bilheteria. Isso a gente tá falando do mercado de teatro, tá? A gente tá falando do mercado de filme, mercado de música, que são mercados muito mais populares, né? O mercado do teatro, ele ainda é bem mais nichado, né? Mas a Broadway conseguiu se tornar tão popular que ela virou uma atração como qualquer outro ponto turístico em Nova York. Inclusive, agora em 2022, abriu o The Museum of Broadway, que é um museu aí contando a história dessa região. Inclusive, alguns especialistas já falaram que a Broadway é uma das principais responsáveis por impactar a cultura de Nova York, que é uma cidade que impacta, né, a cultura do mundo todo. Então a Broadway realmente tem uma participação na cultura pop muito grande. De todas as peças aí gigantescas e caríssimas e extremamente populares que já estiveram em cartaz nesses teatros, o Fantasma da Ópera é a peça em cartaz há mais tempo. No caso, foi a peça em cartaz há mais tempo, porque ele saiu de cartaz oficialmente esse ano. Desde 1988 até 2023, o Fantasma da Ópera já exibiu mais de 13 mil peças. Sim, 13 mil apresentações do Fantasma da Ópera. E quando anunciaram que a peça ia sair oficialmente de cartaz, eles tiveram que estender só 8 semanas o final, né? No caso, eles estipularam uma data final e tiveram que adiar por 8 semanas, porque a demanda de ingressos foi tão grande para ver as últimas apresentações do Fantasma da Ópera que eles ainda conseguiram ficar ali mais 2 meses exibindo a peça. Aliás, nem conseguiram, foram obrigados a ficar 2 meses exibindo a peça porque não tinha como colocar aquela galera toda em menos dias. Mas apesar do Fantasma da Ópera ter essa história aí gigantesca, né, com a Broadway, ela não é a peça que mais lucrou na história. Afinal, os ingressos de uma outra peça são bem caros e ela é bem procurada também, e é a peça do Rei Leão. O Rei Leão, ao longo da sua história na Broadway, ele já arrecadou mais de 1
bilhão de dólares em bilheteria. Nos Estados Unidos existe um prêmio chamado Tony Awards, e o Tony Awards ele é como se fosse o Oscar do teatro, né? Ele premia as maiores peças de teatro dos Estados Unidos. E eu nem preciso dizer para vocês, né, que 99% ou talvez 100% das peças que são indicadas ao Tony são peças da Broadway, porque apesar dele ser um prêmio de teatro, a gente sabe que a Broadway é considerada a excelência de teatro nos Estados Unidos, então se ele vai premiar as maiores peças do país, todas obviamente vão estar na Broadway. E aconteceu que uma peça pela qual eu tenho muito carinho, porque é uma das minhas peças favoritas, chamada Hamilton, ela bateu um recorde de maior quantidade de indicações em uma única noite no Tony Awards. Hamilton conta uma história ali da época da colonização dos Estados Unidos, porém ela é feita num formato muito diferente, né? O Lin-Manuel Miranda, que foi o cara que escreveu e protagonizou a peça, pelo menos nos primeiros elencos, né? Depois não tinha como ser sempre ele, mas ele é um cara absurdamente talentoso. Ele também escreveu In the Heights, que foi uma outra peça que fez muito sucesso na Broadway, também virou filme. O Hamilton não virou filme, mas ele virou um especial do Disney Plus, então vocês conseguem assistir a peça filmada no Disney Plus. E ele também foi o cara que escreveu todas as músicas de Encanto, né? O filme de animação da Disney, que foi uma das maiores trilhas sonoras da história, se não passou Frozen, eu acho que não passou. Mas enfim, Hamilton, apesar de ser uma peça histórica, ela é toda contada em forma de rap, então ela tem uma pegada muito moderna, ela tem um elenco muito diverso, e é uma peça realmente, assim, incrivelmente bem ensaiada, uma das coisas mais bizarras que eu já vi no teatro na minha vida. O uso que eles fazem dos recursos do palco, de luz, das vozes, da capacidade de atuação dos atores é uma coisa incrível, e ela foi indicada a nada menos do que 16 Tonys numa única noite, sendo que o Tony tem 26 categorias, e tem várias que não teria como o Hamilton ser indicado. Então, praticamente, ela foi indicada em todas as categorias possíveis que a peça poderia ser. Apesar dos preços caríssimos da Broadway, e quando eu falo caríssimos, é tipo assim, absurdamente caros, papo de $350, alguns ingressos de algumas peças, e eles vão bem além disso, tá? Eu tô falando uma média das peças mais famosas. E eu sei que aqui no Brasil não é bizarro a gente pagar R$350 nem pra ver uma peça musical grande como essas peças da Broadway, né? E, afinal, várias das montagens que vêm da Broadway pra cá, elas são nesse valor, mas a gente também paga isso pra ver show internacional, a gente paga pra ver outros eventos. Nos Estados Unidos, a relação do americano com esses valores é um pouco diferente, porque até os shows muito grandes de famosos, muito famosos no momento, não chegam a esses valores. Então são realmente preços, assim, bem mais altos do que a média que o americano tá acostumado a pagar pra consumir entretenimento. Mas, apesar desses ingressos absurdos, no caso, por exemplo, Hamilton tem uma faixa, mais ou menos, de $350 por ingresso, mas que eu acho que vale muito a pena, tá? Não tô tirando mérito, não. Eu pagaria. Mas, de qualquer forma, se você não tem $350 pra pagar, o que provavelmente seria o meu caso, existe uma forma de você assistir Hamilton por talvez $10. A Broadway tem algumas ferramentas de loteria, né? Alguns sites que fazem sorteios de alguns ingressos muito baratos para algumas peças. Então você pode se inscrever nesses sites, né? E torcer pra no dia anterior te avisarem que no dia seguinte você vai conseguir ver a peça muito barata. Inclusive, a Nicole, que é professora aqui da Punkify, ela morou um tempo em Nova York e ela assistiu várias peças dessa forma. Inclusive, ela assistiu Hamilton por $10. Eu nem consigo colocar em palavras a inveja que eu sinto de Nicole. É claro que essas loterias não vão ser, assim, muito possíveis pra todo mundo, né? Porque, afinal, quando você tá viajando, você tem programação, então muitas vezes não dá pra você ficar dependendo da loteria pra você poder assistir, até porque as peças esgotam, né, os ingressos. Então, se você ficar ali esperando não for sorteado e tiver que comprar, muitas vezes você não vai ter mais ingresso pra comprar. Como a Nicole morava lá, pra ela foi muito mais fácil, né? Ela pôde ficar esperando ali, tentando a sorte, vendo quando que rolava, como muitas pessoas que moram em Nova York também fazem. Mas, assim, é uma possibilidade. Se você não fizer muita questão de ver uma peça da Broadway quando você for pra Nova York, você pode deixar lá, se der, deu, se não der, vida que segue. Agora eu vou falar pra vocês alguns filmes, mega produções, que foram adaptações de peças da Broadway, e eu vou fazer questão de citar algumas pessoas que são parte desses elencos, só pra vocês terem noção do tamanho que são essas peças pro povo dos Estados Unidos, né? Do quanto que elas movimentam de dinheiro, o quanto que elas movimentam culturalmente, o quanto de carinho que o povo dos Estados Unidos tem por ela. Então, quando elas vão ser adaptadas para filmes, muitas vezes atores disputam esses papéis, porque eles sabem que vai dar uma bilheteria gigantesca, eles sabem que tem um potencial de ser um filme que gere tanto carinho quanto a peça, e também sabem que mesmo fora dos Estados Unidos e entre pessoas que nem mesmo sabem que aquele filme veio de uma peça, aquilo vai ser um grande hit ao redor do mundo. Então, vários dos filmes baseados em peças da Broadway são gigantescos e vocês com certeza conhecem a maioria deles. Começando
Começando por Hairspray, de 2007, que é um dos meus filmes favoritos. Se vocês nunca assistiram esse filme, gente, façam um favor pra vocês. Ele é divertidíssimo, ele fala ali dessa transição dos anos 50 aos anos 60 e também fala muito sobre segregação racial, sobre a introdução de pessoas pretas na TV. É um filme realmente muito fofo e eu amo as músicas. E nesse elenco tem ninguém menos do que John Travolta, Michelle Pfeiffer, Queen Latifah, Zac Efron, e a lista continua porque tem muita gente grande nesse filme. A gente também teve Mamma Mia, em 2008, que também foi baseado numa peça da Broadway e trouxe aí no seu elenco Meryl Streep e Amanda Seyfried, e é um filme extremamente divertido, todo com músicas do ABBA, né, daquela banda sueca. Então, assim, se você gosta de musiquinhas dos anos 70, assista esse filme que você vai gostar bastante. A gente também teve Chicago, em 2002, com a Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones e Richard Gere. Fences, de 2016, com a Viola Davis e o Denzel Washington. Inclusive, esse filme não é um musical, e isso é uma coisa legal de lembrar também. A Broadway não tem apenas exclusivamente musicais, ela tem outras peças que não são também, mas o carro-chefe desses teatros ali dessa região, e o que realmente chama turista pra lá, são os musicais, e é considerado o mercado de teatro musical mais bem pago, mais disputado e mais popular do mundo. Grease, de 1978, um dos filmes favoritos da minha mãe, que inclusive eu não gosto muito, sei porque eu não gosto muito de Grease, mas eu sei que é muito famoso, que é também com John Travolta e com a Olivia Newton-John, que infelizmente faleceu recentemente, né, mas o filme é bem divertidinho, assim, só não é um filme que eu amo tanto, mas é um mega sucesso de bilheteria também, pouca gente sabe que era uma peça da Broadway antes de virar um filme. A gente também teve o fiasco de bilheteria e de crítica, que foi Cats, em 2019, uma das peças mais aclamadas da história da Broadway, mas que muita gente já tinha comentado que no filme talvez não ficasse muito bom, que não era uma peça que cabia muito no formato de filme, mas teve James Corden, teve Jennifer Hudson, teve Judi Dench, então assim, um elenco gigantesco. É o que eu falei pra vocês, mesmo que o filme acabe não dando certo, quando ele vai ser feito, muita gente grande quer participar, que eles sabem que são histórias muito amadas pelo povo dos Estados Unidos, então realmente Cats prometeu muita coisa e não entregou absolutamente nada. Sweeney Todd, de 2007, que é o meu filme favorito da vida inteira, dirigido pelo Tim Burton, com o Johnny Depp, com o Sacha Baron Cohen e com a Helena Bonham Carter no elenco. É um filme incrível, incrível demais. O filme é bem diferente da peça, ele é bem mais visual do que a peça, mas Sweeney Todd voltou a ficar em cartaz agora na Broadway com o Josh Groban no papel do Sweeney Todd. Eu não sei como é que tá agora, talvez eles tenham feito mais parecido com o filme, mas é uma história também muito, muito incrível, e assim, assistam Sweeney Todd. E agora eu quero saber de vocês, você já foi na Broadway e teve a oportunidade de ver alguma dessas peças ao vivo, porque é um dos meus maiores sonhos, e um dia eu vou realizar ele com certeza. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se você já foi também conta como que foi a sua experiência. Mais uma vez, gente, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o seu like aqui embaixo para ajudar com o nosso engajamento. Lembrando que nossas redes sociais e o nosso site estão aqui na descrição, então eu espero vocês por lá para conhecer a gente um pouquinho melhor. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.